Eu achava que nada mais poderia me surpreender vindo da minha família, até o dia em que acordei com dezenas de ligações da minha mãe às 5 da manhã, exigindo que eu fosse correndo preparar o café da manhã para minha irmã mimada, o noivo dela e os sogros, e que eu saísse antes deles chegarem, porque eu não combinava com o ambiente. Naquele momento, eu entendi de uma vez por todas qual era o meu lugar para eles: servir, e depois desaparecer. Mas o que ninguém imaginava era que aquela humilhação seria a última. Eles achavam que podiam continuar me usando, pisando em mim e me detonando quando quisessem. O que eles não sabiam é que, naquele dia, eu decidi que seria a minha vez de assistir, e eles seriam os que iam cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca vou esquecer daquela madrugada. Eram exatamente 5h02 quando meu celular começou a tocar sem parar, vibrando sobre a mesinha ao lado da cama, como se tivesse sido programado para me arrancar do pouco descanso que eu finalmente conseguirá ter. Na quinta chamada seguida, ainda com os olhos semicerrados, peguei o telefone achando que fosse alguma emergência. Mas bastou ouvir a voz da minha mãe para perceber que estava enganada. Camila, levanta agora e vem pra cá. Sua irmã está exausta, nós estamos cansados, e você precisa vir preparar o café da manhã. O noivo da sua irmã e os pais dele vão chegar às 8, e tudo tem que estar perfeito. Não quero desculpas. Arrume tudo e esteja fora da casa antes deles chegarem. Ela não perguntou se eu estava bem, se eu podia, se eu tinha compromisso. Não perguntou nada. Apenas deu ordens, como a vida inteira foi. Fiquei sentada na cama, com o telefone encostado no ouvido, sentindo o silêncio invadir o quarto depois da exigência absurda. O relógio marcava 5h05, e mesmo naquela hora eu não tive o direito de ser tratada como um ser humano. Na cabeça dela, meu papel sempre foi claro: eu existia para servir. Minha irmã Lara, a princesa perfeita, era quem merecia descanso, elogios, orgulho, investimentos, amor. Eu era a filha que resolvia problemas, a que era chamada quando algo precisava ser feito, e descartada assim que terminava. Respirei fundo, pela primeira vez sentindo um impulso diferente, como se algo dentro de mim tivesse acordado junto com a madrugada. E respondi: eu não vou. O silêncio do outro lado foi tão pesado que poderia ter quebrado o ar. Eu sabia que, naquele exato segundo, minha mãe não estava acreditando no que ouviu. Depois veio o grito, agressivo, descontrolado, cheio de raiva acumulada: você é uma ingrata. Uma inútil. A sua irmã está estressada com os preparativos do casamento, e você se recusa a ajudar? Você só pensa em você. É por isso que ninguém gosta de você. Ela desligou sem me dar o direito de responder. Em menos de um minuto, meu pai ligou. Não atendi. Ele insistiu até mandar uma mensagem seca, cirúrgica, calculada para ferir: se você não vier, não precisa aparecer mais aqui. Fiquei olhando para aquelas palavras na tela por longos segundos. Ele escreveu como se estivesse me punindo, como se eu fosse implorar para voltar. Mas o que ele nunca percebeu é que aquele não era um castigo, era libertação. Por alguns instantes, fiquei imóvel, absorvendo a sensação estranha de ter feito algo que eu nunca tinha ousado fazer: priorizar a mim mesma. O meu não era apenas para aquele café da manhã. Era para anos de exclusão emocional, de humilhações veladas, de sarcasmo, de comparações, de ser tratada como alguém que devia gratidão eterna por um amor que nunca recebeu. Eu sabia exatamente o que viria depois. Eles iriam me culpar, me difamar para a família, inventar histórias para me colocar como monstro. Iriam dizer que eu abandonei todos no pior momento possível. Mas, pela primeira vez, eu não estava com medo do que eles fariam. Estava curiosa para ver até onde iriam quando percebessem que o controle acabou. A verdade é que eu cansei de ser a filha que acorda cedo para arrumar uma mesa onde não pode sentar. A filha que cozinha e não come. A filha que arruma e não é convidada. A filha que só existe quando é útil. Eu passei 27 anos tentando ser vista, ser amada, ser validada. E tudo que recebi foi rejeição embrulhada em obrigações.
naquela madrugada, sozinha dentro do meu apartamento pequeno, simples, alugado por meus próprios esforços, eu finalmente entendi que existe um limite entre paciência e humilhação. Eles ultrapassaram esse limite tantas vezes que eu nem sei quando foi a primeira. Mas eu sei exatamente quando foi a última, quando esperaram que eu voltasse para servi-los como sempre. Foi naquele instante que uma nova versão de mim nasceu, silenciosa, estratégica, extremamente consciente do próprio valor. E eles jamais imaginariam o que significava ter perdido o poder que tinham sobre mim. Porque, quando eu finalmente disse não, eu não quebrei apenas uma expectativa. Eu quebrei a dinâmica de uma vida inteira. E se meus pais e minha irmã acreditam que eu simplesmente vou desaparecer e aceitar mais uma injustiça, precisam se preparar, porque o café da manhã que eu recusei foi apenas o estupim do maior efeito dominó da vida deles. Quando desliguei o celular naquela madrugada, eu achei que a situação morreria ali. Eu disse não, eles ficaram furiosos, e o ciclo seguiria como sempre. Mas eu estava enganada. Pela primeira vez na vida, meu não tinha consequências, não para mim, mas para eles. Às 7h17, o telefone tocou novamente. Dessa vez, não era minha mãe nem meu pai. Era minha tia Eliane, aquela que só aparecia quando havia fofoca fresca para espalhar. Atendi por impulso, e a voz dela veio afiada como navalha. Camila, o que você fez? Sua mãe está chorando dizendo para todo mundo que você humilhou a família bem no dia em que receberiam os sogros da Lara. Foi quase cômico. Eu disse não para acordar às 5 da manhã para cozinhar e magicamente virei a responsável por destruir o grande evento da família. Tia Eliane continuou, sua irmã estava em prantos. Ela disse que você fez isso por inveja do noivado dela. Inveja, essa palavra eu já esperava. Passei anos ouvindo que eu era ciumenta, apenas porque eu queria o mínimo de dignidade, que ninguém me tirasse as coisas, que não me tratassem como invisível, que respeitassem meu esforço. Mas, para eles, qualquer pedido de respeito era traduzido como ciúme. Depois da ligação teatral da minha tia, eu tomei banho, fiz meu café e sentei para trabalhar. Sou designer freelancer, e naquele dia eu tinha 2 projetos para entregar. Mas era impossível me concentrar com o celular vibrando sem parar. Famílias inteiras começaram a me enviar mensagens, tias, primos, grupo da família, até vizinhos antigos que eu mal lembrava. Todos repetindo a mesma história manipulada, eu, a vilã ingrata que se recusa a ajudar em um dia tão importante. De repente, eu entendi tudo com clareza assustadora. Meus pais não estavam apenas magoados pelo café da manhã. Eles estavam desesperados porque, pela primeira vez, não conseguiriam usar a filha rejeitada para encobrir a incompetência da filha mimada. O noivo da Lara e os pais dele chegariam e viriam que a princesa perfeita não cozinhava, não arrumava, não fazia nada. E eles não poderiam colocar a culpa em mim daquela vez. Aquela vergonha não era minha. Era deles. Às 9h, a campainha do meu apartamento tocou. Quando olhei pelo olho mágico, meu coração acelerou. Era meu pai. Eu poderia fingir que não estava, mas eu não fugiria mais. Abri a porta, e ele entrou sem pedir permissão, como se ainda tivesse autoridade sobre mim. O olhar dele era duro, frio, calculista. Você arruinou o café da manhã, ele disse, como se estivesse relatando um crime grave. Eu mantive a expressão neutra. Não arruinei nada. Eu só não aceitei ser tratada como empregada. Ele fechou a porta com força. Você colocou sua irmã em uma situação horrível. O noivo e a família dele chegaram e viram a casa desorganizada. Sua mãe teve um surto. A Lara passou vergonha. Eu encarei firme, tudo isso porque vocês não são capazes de levantar da cama para arrumar a própria casa. Ele respirou fundo, com raiva. Você vai pedir desculpas à sua irmã e à sua mãe. E vai ligar agora convidando os sogros para um jantar de reconciliação, organizado por você, para limpar a imagem da nossa família. Eu quase ri. Não só eu deveria pedir desculpas, eu deveria reparar o dano oferecendo minha casa, meu tempo, meu esforço para que eles recuperassem a aparência perfeita que tanto idolatravam. Não, eu respondi calmamente. Meu pai ficou vermelho. Você está cavando sua própria cova.
Não pense que você consegue sobreviver sem a nossa família. Aquilo foi a confirmação que eu não sabia que precisava. Eles nunca me amaram, me usaram. Meu valor sempre esteve ligado ao quanto eu podia servir. E agora que não servia mais, eu deixava de existir para eles. Ele saiu batendo a porta, mas antes de ir, lançou o golpe que provavelmente acreditava ser destruidor: você vai se arrepender. Nós vamos mostrar para todo mundo quem você realmente é. Dessa vez, eu sorri. Porque era exatamente isso que eu queria. Minha família sempre viveu de imagem, não de verdade. E eu sabia segredos, muitos segredos, que eles jamais imaginariam que eu teria coragem de revelar. Passando a vida inteira invisível, aprendi a observar, a prestar atenção em tudo que diziam quando achavam que ninguém estava ouvindo. E, naquele momento, eu percebi que a guerra já estava declarada, não por mim, mas por eles. A diferença é que, agora, pela primeira vez, eu estava preparada para vencer. Depois que meu pai saiu batendo a porta do meu apartamento, o silêncio ficou pesado, mas inesperadamente confortável. Pela primeira vez, eu estava vivendo uma situação de conflito sem me sentir culpada. E isso parecia libertador. Mas eu sabia que o que viria depois não seria simples. Minha família nunca aceitava perder. Eles iriam revidar, e eu precisava estar preparada. No início da tarde, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: entrei nas redes sociais da minha família. Eu nunca acompanhava nada deles, mas tinha certeza de que aquele café da manhã fracassado já havia virado espetáculo público. E eu estava certa. Minha mãe havia postado uma foto da mesa do café bagunçada, com pratos vazios, toalha torta, sucos ainda lacrados. A legenda era um golpe calculado: quando a gente mais precisa de apoio, é quando a verdadeira família se revela. Os comentários eram previsíveis: força, Deus vê tudo, tem gente que não merece o amor que recebe, e até filhos ingratos só dão desgosto. A minha irmã, Lara, respondeu um comentário com algo ainda mais venenoso: tem pessoas na família que só sabem destruir o que os outros constroem. Mas graças a Deus eu tenho pais maravilhosos e um noivo perfeito. Só queremos paz. A paz que ela exigia era a mesma paz que sempre significou minha submissão. Ao invés de doer, aquilo me deu clareza. Eles tinham acabado de me dar o que eu precisava: exposição. Se eles queriam destruir minha imagem publicamente, então iríamos jogar publicamente, mas não da forma que eles imaginavam. No mesmo dia, recebi uma notificação: minha irmã me bloqueou nas redes sociais. Nem fiquei surpresa. Mas uma coisa chamou a atenção, e várias amigas dela começaram a me seguir. Provavelmente esperando confusão. Mal sabiam que a confusão estava só começando. Às 18h20, minha prima Júlia me mandou um áudio curto, quase sussurrado: Camila, não fala que fui eu quem contou. Estão dizendo na família que você explodiu de ciúmes da Lara e que humilhou ela na frente dos sogros. Dizem que o casamento pode estar em risco por sua causa. Seu pai está furioso e sua mãe disse que vai fazer você pagar. Pagar. Era sempre essa palavra. Mas dessa vez, eles é que iam. Quando desliguei o áudio, meu celular começou a tocar. Era o número do meu trabalho. E eu gelei. Atendi tentando parecer tranquila. Do outro lado, Ana Paula, uma cliente importante, disse com a voz formal que me contrataria apenas para entregar os arquivos restantes e depois interromperia a parceria. Segundo ela, alguém ligou dizendo que eu era instável emocionalmente, irresponsável e que não era confiável para cumprir obrigações. Minha mãe e meu pai não estavam apenas feridos emocionalmente, estavam tentando destruir minha fonte de renda. De repente, a ficha caiu: não era só vingança emocional. Era controle. A minha independência os incomodava. Enquanto eu precisasse deles, minha função seria servir. Mas se eu fosse capaz de viver sem eles, eu me tornava inútil. E pessoas inúteis, na visão deles, eram descartáveis. Eu desliguei e deixei o corpo afundar no sofá. Por alguns minutos, deixei a raiva entrar. E quando ela entrou por completo, não havia mais insegurança, nem medo, nem dúvida. Havia foco. Eu não iria esperar ser apagada. Eu iria agir primeiro.
peguei uma caixa que estava guardada no alto do armário, uma caixa que eu nunca abri por completo desde a adolescência. Ali estavam diários antigos, anotações, bilhetes e documentos. Coisas que, sem perceber, eu havia acumulado por anos. Eu não lembrava de tudo que estava lá, mas eu sabia que havia informações importantes e perigosas. Comecei a ler e, página por página, recordei detalhes que o tempo havia apagado da memória consciente, mas nunca do papel, festas que minha irmã fez escondido enquanto meus pais viajavam. Despesas de cartão em nome da empresa do meu pai que não combinavam com viagens de trabalho, e sim com hotéis, bebidas e companhia. Mensagens impressas que encontrei sem querer quando tinha 15 anos, enviadas por uma mulher que definitivamente não era minha mãe. E, no meio de tudo, algo que fez meu coração acelerar, um contrato assinado por minha mãe, de venda antecipada de terrenos no interior, terrenos que pertenciam ao meu avô e que nunca foram divididos entre os herdeiros. Assinaturas que, na época, ninguém questionou. Assinaturas que podem ou não ter sido falsificadas. A minha família adorava a imagem. Mas a reputação deles era tão frágil quanto uma vidraça. Naquela noite, muito antes de qualquer vingança, eu tomei a primeira decisão verdadeira da minha vida: ninguém mais teria poder sobre mim. Nem emocional, nem financeiro, nem social. E se para isso significasse expor o que eles sempre esconderam, então seria apenas justiça. Mas antes de qualquer movimento mais sério, eu precisava fazer algo que eles jamais esperariam: olhar minha irmã nos olhos. Uma mensagem dela chegou às 21h13, precisamos conversar. Sorri. A peça do jogo tinha acabado de se mexer exatamente como eu previa. A mensagem da Lara, precisamos conversar, não era um pedido. Era uma convocação. Ela nunca me procurava para entender meu lado, apenas quando precisava garantir que a imagem dela não fosse prejudicada. Eu já sabia disso. Mesmo assim, marquei de encontrá-la no café de um shopping no centro da cidade. Lugar público, neutro, e cheio de testemunhas. Porque eu sabia que, quando o público está olhando, a minha irmã se comporta como a boneca perfeita que ela sempre quis parecer. Quando cheguei, ela já estava lá, impecável como sempre, unhas feitas, cabelo arrumado, roupas caras. Nem parecia a mesma pessoa que, quando éramos pequenas, me trancava no quarto chorando enquanto recebia elogios dos meus pais por nunca dar trabalho. Ela fez uma expressão dramática assim que me viu, como se tivesse sido traída na novela das 9. Camila, eu estou muito magoada com você, ela começou, exatamente como eu esperava. Por você não ter levantado para cozinhar, perguntei com ironia. Ela suspirou, indignada. Não foi sobre cozinhar. Foi sobre você nos deixar na mão num momento importante. Eu contei com você. Sempre contei com você. Essa frase me atingiu como um soco de lucidez. Sempre contei com você. Sim, ela contou comigo, porque eu servia, porque eu resolvia, porque eu era conveniente. Nunca por amor, nunca por respeito. Você não contou comigo, respondi calmamente. Você me usou. A expressão dela tremeu por um segundo, como se eu tivesse interrompido um roteiro ensaiado dezenas de vezes. Camila, não vamos transformar isso em drama. O estrago já foi feito. Eu e o Daniel tivemos que passar vergonha na frente da família dele, e eu estou tentando consertar o que dá. Eu quase ri. Lara não estava ali por saudade da irmã, que estava ali para proteger o casamento dela. Vamos ser diretas, ela continuou, baixando a voz. Nossos pais estão furiosos. E você sabe como eles ficam quando alguém desobedece. Você não quer que eles sigam por esse caminho. Eu entendi o que ela estava insinuando. Eles fariam qualquer coisa para manter a fachada de família perfeita, e inclusive me destruir publicamente. Ou pior. Então vocês querem que eu peça desculpas, concluí. Sim. Publicamente, ela confirmou sem piscar. E que faça um jantar na sua casa para os pais do Daniel, para mostrar que você não teve intenção de ofender. Era inacreditável. Eles realmente achavam que podiam me atacar, me humilhar, me isolar e ainda assim exigir que eu limpasse a imagem deles. E se eu me recusar? Perguntei, sabendo que a resposta seria reveladora.
A máscara de boa moça lhe escorregou por um instante, e a verdadeira Lara apareceu, fria, arrogante, acostumada a ter tudo nas mãos. Então a família toda vai saber quem você realmente é. Quem você sempre foi. E ninguém mais vai querer falar com você, trabalhar com você ou conviver com você. Era uma ameaça. Clara, direta, cruel. Eu respirei devagar. Lara, você lembra quando eu tinha 17 anos e vocês disseram para a família que eu repeti de ano porque era irresponsável? Ela franziu a testa. E daí? E daí que foi uma mentira. Eu repeti porque a mamãe me fez faltar aula para cuidar de você depois da sua cirurgia de estética. A cirurgia que vocês esconderam do papai na época. O sangue sumiu do rosto dela. Você não tem como provar qualquer coisa disso, ela sussurrou, tentando se recompor. Eu sorri de canto. Eu tenho. Anotações antigas. Mensagens. Datas. Lembra quando eu comecei a escrever tudo o que acontecia para não enlouquecer? Pois é. Eu registrei mais do que vocês imaginam. A mão dela tremeu ao pegar a xícara de café. Você não faria isso. Ia destruir nossa família. Minha família já está destruída. Só vocês fingem que está tudo perfeito. Ela respirou fundo, tentando recuperar a postura. O que você quer, Camila? Eu sabia que ela esperava ouvir um pedido de perdão, atenção, amor, algo emocional. Ela sempre acreditou que minha carência era minha fraqueza. Mas ela não fazia ideia da mulher que eu tinha me tornado. Eu quero distância, respondi. Distância, ela repetiu, confusa. Quero que você, a mamãe e o papai parem de me usar. Quero que vocês parem de falar meu nome. Quero que parem de interferir na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações. Quero que esqueçam que eu existo. Ela soltou uma risada incrédula. Você acha que pode simplesmente sair da família? Não estou pedindo permissão. Estou avisando. Lara acenou para o garçom pedir a conta, provavelmente porque percebeu que estava perdendo o controle da situação. Mas antes de ir embora, jogou a última cartada, a mais previsível: você vai morrer sozinha, e ninguém vai se importar. Eu sorri com calma. Pois pelo menos vou morrer sendo eu. Ela saiu tão rápido que quase derrubou a cadeira. E foi só quando fiquei sozinha à mesa que percebi, eu não estava tremendo. Não estava chorando. Não estava arrependida. Pela primeira vez, eu estava em paz. Mas o universo tinha outra cena preparada para aquele dia. Quando cheguei em casa, havia um envelope embaixo da minha porta. Sem remetente. Sem identificação. Ao abrir, encontrei apenas uma frase impressa em letras grandes: você acha que ganhou, mas não tem ideia do que está por vir. Fiquei alguns segundos parada com o envelope nas mãos, observando aquela frase como se ela pudesse me enganar se eu piscasse. Não havia rabiscos, recortes, nem ameaças explícitas, e talvez isso tornasse tudo ainda mais perturbador. Era um aviso frio, calculado. E eu sabia exatamente quem tinha enviado. Minha família nunca me pediu nada diretamente quando queriam atacar. Eles usavam intermediários, insinuações, terceiros. Essa carta tinha o perfume deles, sutileza venenosa, violência coberta de elegância. Joguei o envelope sobre a mesa e respirei fundo. Eu não ia deixar ninguém me intimidar dentro da minha própria casa. Só que minha família não havia terminado o show daquele dia. Às 20h43, uma mensagem de número desconhecido apareceu no meu celular: ligue a TV, canal 4. Eu não deveria ter obedecido. Mas obedeci. Era o programa local da cidade, o jornal que todo mundo assistia. E lá estava, minha mãe. De maquiagem impecável, postura sofrida, olhos marejados calculadamente. A repórter falava sobre valores familiares, filhos que abandonam os pais e ingratidão moderna. E a minha mãe dizia, quase chorando: alguns filhos só se aproximam quando precisam. Mas quando a família precisa deles, desaparecem, e ainda atacam quem só quis ajudar. Eu paralisei diante da TV.
Ela estava usando o episódio do café da manhã para construir uma narrativa pública. Não satisfeitos em me destruir dentro da família, agora queriam me destruir socialmente. No fim da entrevista, minha irmã apareceu rapidamente, com um semblante triste, dizendo: "Eu só queria a paz no meu noivado. Nunca imaginei que minha própria irmã fizesse isso comigo." Aquela cena não era sobre mim. Era sobre preservar a imagem deles. E quando pessoas estão dispostas a mentir publicamente, também estão dispostas a tudo. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Eu apenas desliguei a TV e sentei. Eles tinham declarado guerra numa escala que nem eles compreendiam. Só que, dessa vez, eu não era mais a adolescente emocionalmente frágil que aceitava qualquer coisa calada. Peguei minha caixa de documentos mais uma vez. Desta vez, com objetivo. Separei algumas coisas, apenas o suficiente para fazer barulho se necessário, comprovantes de cirurgias estéticas da Lara pagas com dinheiro empresarial do meu pai. Registros de festas clandestinas organizadas por ela quando era menor de idade, enquanto se passava como menina perfeita. Fotos e datas de viagens do meu pai com uma mulher que não era minha mãe, durante um período em que minha mãe estava internada após uma crise emocional. Conversas impressas da minha mãe sobre ter passado os terrenos para o meu nome antes que seus irmãos metessem o bedelho. E o pior de tudo, uma gravação, feita quando eu tinha 19 anos, que eu tentei esquecer pela vida inteira. Uma discussão entre meus pais, onde meu pai dizia: "Se não fosse a Lara, eu já tinha ido embora dessa casa faz tempo. A Camila nunca deveria ter nascido." Eu nunca mais fui a mesma depois daquela noite. E eu nunca tinha ouvido essa gravação de novo até agora. Aquele momento não me feriu, me marcou. Porque eu não ouvi a gravação com a dor de uma filha rejeitada. Eu ouvi com os ouvidos de uma mulher que finalmente entendia o motivo de tudo. O que estava acontecendo agora não era sobre café da manhã. Não era sobre noivado. Não era sobre imagem. Era sobre o fato de que eu nunca fui desejada naquela família, e eles não suportavam ver alguém que eles rejeitaram prosperar sem eles. Às 23 horas, alguém bateu na minha porta. 3 vezes, pesadas. Olhei pelo olho mágico e, para minha surpresa, era Daniel, o noivo da minha irmã. Por um segundo, cogitei não abrir. Mas minha intuição disse que aquilo era importante. Respirei fundo e destranquei a porta. Ele entrou agitado, nervoso, claramente abalado. "Camila, precisei vir porque isso está fora de controle. A Lara e seus pais estão dizendo para todo mundo que você tem problemas psicológicos, que é manipuladora, perigosa. Estão querendo convencer minha família a cancelar o casamento." Eu fiquei estática. Eu sabia que eles eram capazes de destruir minha reputação, mas destruir o futuro da própria filha por vingança? Isso era monstruoso. Eu não acredito mais em nada do que eles dizem. Eu vi como trataram você. Eu vi como te apagaram da foto da família no domingo antes de tudo isso. Eu até imaginei que você tivesse ido embora da família faz tempo. Como você aguentou tanto? Aquela pergunta veio como um soco. Eu não tinha resposta. Ele continuou: "Eu vim porque você precisa saber que estão planejando algo grande. Sua mãe vai entrar com uma ação na justiça afirmando que você é emocionalmente instável e precisa de tratamento. Ela quer tutela sobre você. Quer tomar decisões financeiras e pessoais em seu nome. Diz que é por amor. Mas você sabe a verdade." Eu fechei os olhos. Agora estava claro. O objetivo final não era apenas minha submissão. Era meu controle completo. Daniel colocou as mãos nos bolsos e respirou, como se estivesse tomando coragem. "Tem mais uma coisa. Eu acho que quero cancelar o casamento." "Não por minha causa", adiantei. "Não", ele respondeu. "Por causa da pessoa que a Lara realmente é." Eu nunca teria visto se tudo isso não tivesse acontecido. Eu absorvi suas palavras em silêncio. Não senti satisfação, senti verdade. Antes de ir embora, ele me entregou algo que me gelou por dentro, uma pasta com documentos e mensagens, provas de que minha família estava tentando usar meu CPF e meus dados pessoais em nome da empresa do meu pai.
sem meu conhecimento, sem minha autorização. Eles querem te quebrar antes que você se levante, ele disse, indo em direção à porta. Mas talvez seja tarde demais. Talvez você já esteja de pé. Quando ele saiu, eu travei a porta e sentei no chão com os papéis na mão. Não era mais uma disputa familiar. Era um ataque calculado para destruir minha vida. Moralmente. Financeiramente. Socialmente. Meu pai sempre disse que eu não era capaz de sobreviver sem eles. Ele estava prestes a descobrir a maior ironia do mundo: eu só sobrevivi até aqui porque aprendi a viver longe deles. E agora, pela primeira vez na vida, eu ia revidar. Eu passei a noite em claro. Não por medo, mas por foco. Pela primeira vez, eu não estava tentando sobreviver à minha família, eu estava prestes a vencer. Cada documento, cada prova, cada palavra guardada ao longo dos anos agora fazia sentido. Eu não estava juntando peças por obsessão, eu estava me preparando para exatamente esse momento. Às 7h08 da manhã seguinte, enquanto o sol entrava pelo meu apartamento, eu tomei a decisão definitiva: minha família nunca mais teria poder sobre mim. Nem emocional, nem financeiro, nem jurídico. E, acima de tudo, jamais teriam controle sobre minha imagem. Eles queriam destruir minha reputação? Então eu faria algo pior: exporia a verdade. Não vingança impulsiva. Justiça planejada. Comecei pelas redes sociais, da arena onde eles tentaram me queimar. Gravei um vídeo simples. Sem lágrimas, sem raiva, sem gritos. Apenas verdade. Bom dia. Ontem minha família foi ao vivo na televisão para falar sobre valores, amor e união, e insinuar que eu os abandonei. Hoje eu vim falar sobre a parte da história que eles esqueceram de contar. E então, com calma, mostrei algumas coisas, não tudo, apenas o suficiente: fotos de festas clandestinas organizadas pela minha irmã enquanto era menor de idade, enquanto meus pais viajavam. Comprovantes de cirurgias plásticas pagas com dinheiro desviado da empresa. Prints da conversa de ameaça que dizia que eu deveria preparar o café e sair antes dos convidados. Trechos da gravação em que meu pai dizia que eu nunca deveria ter nascido. Não ataquei ninguém. Não xinguei ninguém. Apenas contei a verdade. E terminei assim: eu sou adulta, trabalho, pago minhas contas e não devo submissão a ninguém. Não vou aceitar abusos, humilhações ou manipulação, nem dentro da família, nem fora dela. Se defender o próprio bem-estar me torna o vilão da história, que seja. Eu prefiro ser vilã e livre do que ser obediente e infeliz. Postei. Bloqueei comentários, curtidas e mensagens. Meu objetivo não era discutir, era deixar registrado. E saí de casa. Fui direto ao escritório de contabilidade que Daniel indicou. Em poucas horas, descobri o que eu já suspeitava: estavam tentando usar minha assinatura digital para movimentar a empresa do meu pai. Crime claro. Grave. Irrastreável. Do escritório, fui para um cartório e registrei tudo. Depois para um advogado especialista em fraudes familiares. Ele leu os papéis em silêncio, olhou a gravação e disse: podemos pedir medidas protetivas, abrir ação por falsidade ideológica, apropriação de identidade e danos morais. E, se você quiser, pode acionar a herança dos terrenos vendidos ilegalmente no nome da sua mãe. Você tem provas suficientes. Eu pensei por alguns minutos. Eu não queria a herança. Eu queria paz. Quero apenas algo: que eles não possam mais se aproximar de mim. Ele concordou. Então vamos garantir isso. Saí do escritório com uma sensação estranha, não de alívio, mas de reconstrução. Levei anos para aceitar que jamais teria dos meus pais o amor que eu desejava. Mas naquele dia eu entendi: o amor que eu precisava era o meu. À tarde, enquanto eu estava sentada em uma cafeteria esperando o advogado finalizar os documentos, uma notificação apareceu no celular: 300.000 visualizações. Em menos de 2 horas. O vídeo tinha viralizado. Eu não estava preparada para o impacto. No começo, pessoas que eu nunca vi começaram a mandar mensagens de apoio.
Outras, que viveram histórias parecidas, contaram suas dores. A mesma tia que me acusou ontem agora mandava mensagem pedindo para eu apagar tudo para o bem da família. Primos que nunca falaram comigo pediram para conversar. Bloqueei todos. Minutos depois, chegou uma ligação da minha mãe. Eu não atendi. Ela ligou 9 vezes. Meu pai mandou áudio. Apaguei sem ouvir. Lara mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo a vida dela. Eu ri sozinha. Porque era exatamente isso que sempre aconteceu comigo, só que em silêncio. Meu vídeo não destruiu ninguém. Apenas tirou o tapete onde eles escondiam a sujeira. À noite, tocaram minha campainha. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe. Chorando. Desesperada. Soluçando, gritando que precisava entrar, que precisava se explicar, que eu tinha arruinado o casamento da Lara, que eu tinha acabado com a imagem da família. Eu permaneci em silêncio do outro lado da porta. Ela insistiu por longos minutos, até a voz ficar mais baixa, mais contida, e finalmente se transformar em veneno puro. Você vai pagar. Você sempre paga. E então foi embora. Mas pela primeira vez eu sabia que não era verdade. Eu não pagaria mais nada por eles. 2 semanas depois, recebi confirmação da justiça, medida protetiva aprovada. Proibição de contato direto ou indireto. Denúncias de identidade fraudada encaminhadas. Investigação sobre bens herdados iniciada. O telefone ficou em silêncio. A TV também. De repente, meu nome desapareceu da boca da minha família, não por amor, mas por medo. Eu aprendi, finalmente, o que ninguém me ensinou: não é o sangue que faz uma família. É o respeito. Hoje, enquanto escrevo isso sentada na varanda do meu novo apartamento, muito maior, muito mais bonito, comprado inteiramente com o meu trabalho, eu sinto algo que nunca senti antes: paz. Não tenho saudade. Não tenho arrependimento. Não tenho vontade de voltar atrás. Não sinto falta da minha mãe. Não sinto falta do meu pai. Não sinto falta da minha irmã. E não é porque eu me tornei fria. É porque eu finalmente me tornei livre. Eles continuam existindo, no passado. Mas eu não moro mais lá. Eu não ganhei uma família. Mas ganhei a mim mesma. E isso é muito melhor. Se você ouviu essa história até o final, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a filha fez certo em finalmente se afastar da família que sempre a humilhou? Você teria feito o mesmo no lugar dela, ou teria agido diferente? Comenta aqui embaixo, eu adoro ler cada opinião de vocês. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu quero passar nos comentários e deixar um coração especial para quem ficou comigo até o final da história. Antes de ir embora, já aproveita e curte o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vem por aí, tem muitas ainda para te emocionar, surpreender e te prender do começo ao fim. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que ama uma boa história, ou com aquela pessoa que precisa ouvir que ninguém é obrigado a aceitar humilhação nem dentro da própria família. Obrigada por assistir até aqui, e estou te esperando nos comentários.